Se sentar. Sempre que temos a oportunidade de falar algo específico, eu pergunto a Deus: Senhor, o que eu preciso falar? É assim que o bispo Ronald e a pastora Fernanda me contactaram e pediram para eu estar aqui na mesma hora. Isso é muito raro. Na mesma hora que eles falaram comigo sobre o congresso, o Senhor falou para mim o tema. Normalmente leva muito tempo. Às vezes eu recebo o tema do que eu vou falar menos de 24 horas antes. Mas eu entendo que essa velocidade da revelação apontava para a necessidade de uma mudança radical para o Rio de Janeiro. A última vez que eu estive aqui, eu disse que Bangu é o bairro mais representativo do Rio de Janeiro. É o bairro mais quente e é o bairro mais frio. É o bairro mais fácil de morar e o mais difícil. É o centro comercial mais próspero da cidade. Não sei se você sabe disso. Ele é mais próspero que Madureira, Campo Grande. Não é o que eu acho, não é. São dados. As lojas precisam estar em 2 pontos do Rio de Janeiro. É Madureira e Bangu. Sempre. Até eu estava conversando com a médica ontem, que eu fui fazer um exame, e eu falei com ela, todo médico tem um consultório em algum lugar em Madureira. Ela falou, é verdade, eu não tenho consultório em Botafogo, mas eu também tenho aqui. E Bangu é esse centro nervoso de algo que a cidade precisa. Então, quando o Senhor me revelou claramente, rapidamente, esse tema, eu entendi que Deus tem pressa, tem urgência em levantar intercessores, em levantar pessoas que se coloquem na brecha por essa cidade. Para isso acontecer, vocês vêm sendo preparados há 1 ano pelo Senhor. Há 1 ano o Senhor vem preparando essa comunidade, essa congregação, o Ministério Refúgio em Cristo. Há 1 ano, e eu vou pegando os dados e vou colocando tudo naquela revelação e vou entendendo os porquês. Há 1 ano vocês oram mais, há 1 ano vocês buscam mais, há 1 ano vocês desejam mais. E Deus só se revela a quem o deseja. E a pergunta que ele me fez essa manhã para eu fazer para vocês, ele falou, pergunte a eles. É a palavra rema de início hoje. Quem aqui está com fome de Deus? Eu não reconheço, diz o Senhor, eu não reconheço intercessores que não sejam famintos. Simplesmente o Senhor não se revela a quem tem pouca fome. Simplesmente é isso. Ele não dá nem bola para quem não sente uma fome quase que insaciável da presença dele. Intercessores não são pessoas comuns. Intercessores não são crentes religiosos, não são pessoas que buscam uma aparência. Intercessores são um pouco estranhos. Eles inclusive não podem ser muito sociáveis, porque quando eles começam a falar do que veem, do que sentem, as pessoas olham para ele e dizem, é mesmo, mas falam assim, maluco. Você tem que saber com quem falar. Você tem que saber com quem compartilhar. Porque se você compartilha com uma pessoa que não vive suas experiências, ela tem a impressão de que você não é normal. Mas o intercessor, e essa é a palavra que o Senhor me deu, intercessores do trono da graça. Entre. Você não vive na terra, mas você também não vive no céu. Você está entre o céu e a terra. Intercessores são os que vivem entre o céu e a terra. Eles nunca estão 100% na terra, eles nunca estão 100% no céu. Intercessão é o ministério mais efetivo. Se você quiser comparar com a força da terra, os intercessores têm que ser comparados com os SEALs, e essas tropas são treinadas em um treino muito desgastante, exigente. Eu estava conversando com um professor essa semana, e ele falou que fez um treinamento lá na polícia, ele aqui da ESP, ele falou que fez um treinamento, quando chegou no 2º estágio, ele tinha que entrar num buraco na terra. Eu falei, eu já fiquei com claustrofobia só de imaginar. Ele falou, não, eu desisti. Eu até aguentava o esforço, mas o pânico que me dava, eu tive que desistir do curso.
São treinados para situações extremas, de perigo extremo, de frio extremo, de ficar horas e horas dentro da água gelada, de passar situações de vexame, de humilhação. Eles precisam ser treinados em todos os extremos para que quando a guerra venha, eles possam interceder, entrar nas linhas inimigas. Vocês acham que intercessor é o quê? O povo que ora, que separa antes do culto e fica orando. Não, vocês estão muito enganados. Intercessores precisam estar treinados, passar por todo tipo de coisa para poder, durante a guerra, estar apto a passar o que for para substituir aqueles que não foram preparados. Muitos perguntam assim: quando Yeshua veio, ele disse: olha, eu vim para que tenham vida, e ele veio para tomar os nossos lugares. Você acha que o intercessor é o quê? Quando diz lá que ele é apto para interceder por nós, é porque ele viveu tudo que nós tínhamos que viver e venceu. O intercessor não é só quem ora, é aquele que vive a experiência antes do irmão, sofre, vence para o irmão poder vencer. Eu não posso parar, não dá? Não dá? Acho que já deu. O intercessor é hoje, para mim, é o ministério sem o ministério. Você vê que intercessor não é chamado de ministério, ele não é ministério, ele não é 5 ministérios. O intercessor não é dom, não está na lista dos dons. Você não tem dom de interceder. Não existe o dom de interceder. Existem os loucos que acreditam que podem ficar no meio da pancada e levar o tiro no lugar do outro. Esses são os intercessores. Intercessores não são normais. Intercessores vão até a cruz. Intercessores têm vontade de sair correndo, mas eles dizem que seja feita a tua vontade. Intercessores têm vontade de devolver o cálice, mas eles dizem: Senhor, o meu cálice transborda. Não há intercessão sem preço ser pago. Não dá para interceder sem pagar preço. Você é chamado para mim, por isso que eu não chamo ministério. A gente até usa ministério mais por uma questão de localização, porque não saberíamos dar outra nomenclatura. Mas intercessão não é ministério, intercessão não é dom. Intercessão é ação, é guerra, é luta, é se colocar entre, é ficar no meio da batalha, é levar o tiro no lugar. É dizer: Senhor, se não tem ninguém para mandar, me manda. Eu sei que eu vou sofrer, Senhor. O intercessor nunca é reconhecido. Se for reconhecido, não é intercessor. O intercessor não conta que é intercessor. O intercessor não diz que intercedeu. Quando alguém vem e diz para ele: olha, eu obtive uma grande vitória, foi você que conseguiu essa vitória, para ele que você sabe. Você sabe, você fala assim: glória a Deus, Deus é bom com você, você deve ter feito alguma coisa para agradar a Ele. Mas foi você que pagou o preço lá fora. Se na hora que você disser: eu sei, meu irmão, foi terça-feira, 3 da manhã, como é que você sabe? Não posso falar. Já falou. Acredite, seu poder de intercessão diminui e você vai demorar muito a alcançar ele de novo. Intercessores só são, eles nem sabem por que são, mas eles se apresentam para ser e vão fazendo o que tem que ser feito. Lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, diz assim: tendo, pois, a Yeshua, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
que é um sumo sacerdote? É o único que entra no Santo dos Santos. O que é um sumo sacerdote? É aquele que se põe a sacrificar em nome do Senhor. O que era um sumo sacerdote na antiga aliança? Era aquele que representava o povo diante de Deus. Quem foi o sumo sacerdote quando veio o Messias? Aquele que se sacrificou. Ele era o sumo sacerdote, mas ele também era o sacrifício. E qual é a figura do intercessor? Por isso que intercessor não é ministério. Porque mesmo Yeshua, mesmo Jesus, que veio para isso, chegou na hora crucial, ele tem vontade de sair. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O intercessor que não sente vontade de fugir ainda não está intercedendo. O intercessor que não tem vontade de desistir ainda não sabe o que é intercessão. Porque quando for intercessão, você vai ter vontade de sair fora. Você não vai aguentar a pressão. E outra coisa, na hora que o bicho pega, Deus não aparece. Não, naquela hora o Senhor vai estar ali, vai nada. Ele vai falar, estou ocupado agora. Porque senão é intercessão. Deus meu, por que me desamparaste? E ele está chamando Eli. Elias não vem não, rapaz. O intercessor já não está mais se importando do que vão pensar do que ele está fazendo. Ele tem um mistério com o Pai, ele está ali ligado no Pai. Ele sabe o que ele tem que fazer. E mais, se você desistir, você não vai perder nada. Fala isso para o teu irmão, se você desistir, você não perde nada. Deus não vai te castigar. Não, irmão. Ele vai procurar outro. E outro. Alguém que se coloque naquela brecha. E mais, é difícil de achar, tá? Porque a pressão é muito grande. Você já chegou em situações na sua vida em que você falou, não aguento mais? Então, quando você chegar nesse ponto, é só o início da intercessão. Ah, poxa, eu cheguei aí, então está começando. Porque depois que não aguento mais, vem, acabou. Morri. Você até finge que inspirou para ver se Deus desiste da pressão. Você já parou para pensar que o intercessor tem um problema grave? Porque o teu problema não é causado por Satanás. Se engane não, querido. O intercessor não tem nada a ver com as trevas. O problema é que teu Deus é exigente. E Yeshua não estava sofrendo porque Satanás estava zombando dele, porque os homens estavam encarnando nele, estavam chicoteando, furando, cuspindo. Esse não era o sofrimento dele. O sofrimento dele é porque o Pai exige até a última gota. Você não intercede perante o trono do inimigo, você intercede perante o trono do Todo-Poderoso. E ninguém chega ali de pé, ninguém chega ali de joelho, você só chega ali de boca no chão, arrastado. E quando vai arranhando, vai sangrando, vai machucando, vai ferindo. E se você desistir, Deus vai falar, que bom que você veio até aqui, sai. Ah, Deus é misericordioso, Ele é misericordioso contigo, mas aquela exigência ainda não foi cumprida. Entenderam agora por que passar de mim esse cálice? Porque havia uma exigência. E se Deus ajudar, ela não foi cumprida. Se Deus der uma forcinha, se Ele te soprar um ventinho fresco, esse vento fresco, não foi Deus, que se vier um vento fresco no meio dessa pressão, sai fora, porque esse vento não é de Deus não, porque Deus não facilita. Poxa, Deus é exigente assim? Não, Ele é muito mais. Você está lidando com o Criador de todas as coisas. Agora, quando você cumprir e literalmente morrer, e ninguém quer morrer, a morte é o nosso maior inimigo.
Segundo Paulo aos Coríntios, ela vai ser o último inimigo a ser vencido. Mas quando você literalmente morrer, Ele vai te ressuscitar. Você vai poder dizer: está cumprido, está consumado, está pago. Ninguém quer estar ali. É mais fácil de pensar do que de viver. Um dos segredos mais importantes sobre intercessão e sobre o que Cristo fazia chama-se lugar secreto. Diga, lugar secreto. Todo intercessor precisa de um lugar secreto. Não adianta. E esse lugar é físico e é espiritual. Ele pode ser um estado de espírito, pode ser um estado emocional, em que você é colocado, e naquele estado é quando você consegue realmente entrar nas camadas espirituais da oração. Tem gente que precisa ser estressada ao máximo para começar a orar certo. Tem gente que já é um lugar. Olha, quando eu chego naquele cantinho da casa, eu nem vou muito ali, porque quando eu vou ali eu caio no chão. Tem um lugar secreto. Uma das coisas que eu tenho aprendido do Senhor, tudo que eu estou falando hoje foi o Senhor quem me ensinou. Ou o Senhor me ensinou, Ele ensinou alguém que eu aprendi com essa pessoa a respeito do que o Senhor fala. Intercessão precisa de lugar secreto, porque intercessão é um ministério solitário. Você pode fazer parte de um grupo de intercessão, você pode ter outros intercessores, mas quando você começa a interceder, meu irmão, acabou a unidade, acabou a união. Não vai ninguém junto. Ninguém chega junto. Toda vez que você começa a interceder, você vai sozinho. Você pode estar de mão dada com a pessoa. Na hora que entra na intercessão, vai cada um para o seu caminho. Isso eu aprendi. Intercessão é solitário. É viver uma vida solitária na intercessão. Você vê que ninguém estava com o Senhor, nem mesmo o Pai. Todos os seus discípulos o deixaram, todos o abandonaram, todos o deixaram sozinho, porque aquele era o momento da intercessão. O momento da intercessão é um lugar solitário. Faz parte das exigências. Você não vai ter ajuda. E esse é um lugar secreto. Lá em Mateus 6,6, o Senhor está ensinando seus discípulos. Ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você precisa de um lugar secreto, porque o teu Pai está ali, no lugar secreto, e Ele te vê em secreto. Intercessão é lugar secreto. No mesmo capítulo de Mateus 6, lá para o versículo 17 e 18, ele diz: tu, porém, ele fala do jejum. Quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, ou seja, não demonstre o que está fazendo. Você não pode passar a imagem do jejum, você não pode passar, porque no momento em que alguém reconhece o teu jejum, você perde o jejum. Já pensou? Quantos jejuns você já queimou na sua vida? Estou no propósito. Hoje eu não vou querer nada, porque eu estou no propósito. Já queimou mesmo. Descobriram, perdeu a unção. Ele não vai perder a utilidade, porque jejum é sempre útil. Emagrece, né? Mas o propósito pode se perder. Ele diz: quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que vem em secreto, esse sim te recompensará. Intercessores que não oram e não jejuam ainda não são intercessores, são candidatos. Ah, eu tenho problema de saúde. Aprenda um jeito de jejuar com o teu problema de saúde. Pergunta ao teu médico: o que eu posso fazer? Não limite a tua capacidade. Você pode não jejuar integralmente de tudo, mas você pode jejuar determinadas coisas. Talvez não seja o alimento por uma questão de saúde, mas tem outras coisas na sua vida que são muito mais importantes que alimento para você, que você pode jejuar. Normalmente essas coisas custam muito, então está ali.
um bom jejum, porque o jejum é se abster de algo que te move para buscar algo que está latente, parado em você. Vamos dizer assim, em termos gerais é isso. Você precisa de comida para poder ter energia. Senão você não come, sua energia baixa tanto que você fica calminho enquanto está jejuando, fica leve. Oi. Bom dia. Aí você fala, poxa, eu estou com uma paz. Não, mas você está com fome. Você está fraco. Aposto, mas se qualquer pessoa descobrir, claro que qualquer pessoa que descobrir o jejum, não quer dizer que o jejum não tem valor. Deixa eu até consertar isso para não achar que, poxa, agora eu vou ter que... Mas você tem que fazer o máximo para não demonstrar. É isso que o Senhor está ensinando. Sua esposa vai fazer o teu café da manhã. Você fala, não estou com fome. Ó, comilão. Come todo dia 3 pães, 4 bisnagas. Hoje eu não estou com fome. Então, claro que tem que ter essa medida aí do que pode e do que não pode. Presta atenção nisso. O mundo, ele é governado a partir de regiões celestiais. O mundo não é governado pelos governantes. Ah, quem manda nesse país são os Illuminatis. Não, os Illuminatis são pessoas. Toda vez que tem homem, não é daí que é governado. Esses homens são ferramentas. Há um governo por trás deles. E esse governo está por cima. É das regiões celestiais. Então existem ligações entre terra e céu. Sabe o que são os lugares secretos? São os portais. Toda vez que você vai nesse lugar secreto, você consegue chegar nessa entendência. O reino de Deus está próximo de nós. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele não está próximo, ele está dentro de nós. Nós somos cidadãos de duas realidades, a física e a espiritual. Por isso que o homem espiritual entende a tudo e o homem natural não. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Já o homem espiritual não só discerne as coisas espirituais, mas não é discernido por ninguém. Por isso que uma pessoa natural não entende as atitudes de uma pessoa espiritual. Porque as coisas que ela faz discernindo no espírito. Essas regiões estão, a gente fala em céu e terra. Mas quando se trata do espírito, é céu e terra. Eles estão interpostos. E o intercessor tem um lugar secreto que faz a intercessão. Intercessão é isso, une as duas pontas. Ele une o céu e a terra. Ele está conversando contigo, mas ele também está vendo o espiritual. Mas ele também está vendo o natural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso um pouco mais profundamente. Lá no seu quarto em secreto, é que você faz a verdadeira governança. Veja bem, Daniel era parte dos governantes babilônicos e agora dos persas. Eram os dois grandes impérios da sua época. O imperador era Dario, dos persas, e Nabucodonosor, e depois Belsazar, seu neto, os babilônios. Para o mundo, quem governava era Nabucodonosor, Belsazar e depois Dario. Sim? Eram esses os governantes visíveis. Não eram só o presidente Trump da vida. Eles eram as pessoas que mandavam, literalmente mandavam no mundo, fisicamente falando. Mas quem governava não eram eles. Daniel lá no seu quarto orou. E o príncipe Gabriel desce para falar com ele. Só que o príncipe da Pérsia, que príncipe da Pérsia? Do filme, do jogo, tinha um joguinho chamado Príncipe da Pérsia. Que príncipe? O príncipe das regiões celestiais. Que havia na Pérsia. Quando Daniel orou, abriu um buraco na camada de ozônio espiritual. E Gabriel passou por ele. Quando ele passou, o príncipe da Pérsia entrou na frente com a espada. E os dois começaram a lutar. E essa luta demorou, no tempo humano, 21 dias. Porque no céu não tem tempo. No mundo espiritual não tem tempo. Por isso que quando você sonha, você está num lugar e aparece no outro. Quando você sonha, você não pega ônibus, vou lá na Barra para fazer uma intercessão. E você não vê os pontos. Você simplesmente precisa ir na Barra e você já está na Barra. É assim ou não é? Fala para o teu irmão, os sonhos são um campo da atividade do Espírito. E interessante que quem crê assim começa a sonhar mais.
Quem acha que sonha sempre resultado de comer muito, não consegue ter sonhos espirituais, e quando tem, não lembra. Sua mente é poderosa. Você sabia que se você olhar o seu relógio de noite e contar os ponteiros, 1, 2, 3, isso aí é mnemotécnica, isso é técnica de memória, não é nova era, tá? Você vai contar assim, os segundos até fazer 1 minuto, você fala assim, às 6 da manhã eu vou acordar, e você faz visualmente o seu ponteiro rodar 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 6, na sua cabeça. Quando for 6 em ponto, você acorda. Isso é uma técnica. E funciona. Porque a gente usa muito pouco da nossa capacidade. Ou seja, se você crê que os sonhos são um campo de atividade espiritual, você vai começar a sonhar, a lembrar, e vai começar a ter os sonhos chamados acordados. Você vai saber que está sonhando e que naquele lugar você tem a ação do Espírito sobre a tua vida. Por isso que tem alguns que sonham quase todo dia coisas espirituais. Tem outros que uma vez ou outra tem um sonho. E é interessante que os sonhos são sempre simbólicos. Você vê um lugar, aí você diz assim, era uma casa, mas eu sabia que era a igreja. Como é que você sabia se era uma casa? Porque no sonho você sabe, você não vê. Você não está sujeito às coisas naturais. No seu espírito você falou, eu falei com uma pessoa, ela era baixinha, careca e barbuda, mas eu sabia que era você. Que é alto, cabeludo e sem barba. Como é que você fala com alguém que é totalmente oposto de mim e você sabe que sou eu? Porque no espírito você sabe, o espírito na verdade já está pronto, a carne que é fraca, a carne que se deixa levar por qualquer coisa. Vamos voltar aqui. Então Daniel está orando. Eu começo a falar, eu já saio de novo. Daniel está orando lá no quarto. O rei está governando, mas quem está realmente mandando é o príncipe da Pérsia. E ele interpõe entre Gabriel e diz, você não vai levar essa mensagem. Esse Daniel é o calo do meu sapato. Eu só não tenho governo total sobre a Pérsia, porque aquele indivíduozinho sozinho vai para um lugar secreto e começa a orar. Eu pudesse, eu dava uma espadada e cortava a cabeça dele, mas eu não posso chegar perto dele. Mas com você eu posso lutar. Você não vai levar esse recado, você não vai levar esse recado. Escrime. E o bicho pegou, porque Gabriel não passava. E Gabriel é um dos príncipes celestiais. Ele é poderoso. E ele tentava passar e o príncipe não. 21 dias, não. E o problema é que se Daniel parasse de orar, Gabriel era obrigado a voltar, porque a brecha que foi aberta ia ser fechada. Então o príncipe da Pérsia estava resistindo a Gabriel, chateado com Daniel, porque Daniel não parava de orar. Intercessor, ele só para de orar quando a resposta chega. Por isso que ele tem que ter fome, por isso que ele tem que ser treinado, por isso que ele tem que saber que tem que ir até o fim, até a última gota. 21 dias não são 21 minutos, que a gente ora quase 2 minutos e 10 segundos. Oxe, Deus não respondeu, você acabou de começar a orar. 21 dias, ó. E jejuei, diz lá, e jejuei, e orei, e busquei a face do meu Deus. Intercessor, busca a face do seu Deus. No 21º dia, a intercessão começou a provocar o Gabriel e o príncipe da Pérsia ficaram assustados. Falaram, que barulho é esse? E Daniel estava, Senhor, Miguel saiu de lá de cima e disse, eu vou. Daqui a pouco aparece Miguel na luta, cai batendo em cima do príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia com dor não dá. E Miguel não é mole não, Miguel venceu o dragão. Tu acha que um príncipe vai resistir a ele? Ele venceu o dragão, que é o príncipe dos príncipes das trevas. E o príncipe da Pérsia falou assim, não, se eu deixar Miguel sozinho eu vou morrer. E partiu para cima de Miguel. Aí Gabriel se liberou e disse, ó Daniel, desde o primeiro segundo que você se prostrou para orar, ele não levou 21 dias para responder. Ele falou, no primeiro segundo que você orou, eu recebi ordens.
que era para vir. No primeiro segundo, você ajoelhou e ouviu: vai, Gabriel. Você tem noção de que o intercessor, o estrago que ele causa nos céus, nas regiões celestiais? Por que isso não é ministério, não é dom, não é inspiração? É algo louco que move os céus. A intercessão é algo tão poderoso que em Apocalipse 5 diz que há um incensário lá na presença do trono, cheio das orações, que quando ele transborda, um anjo gigante pega e joga ele de volta na terra, e ele provoca trovões, relâmpagos, terremotos, vulcões, tudo pela oração. O mais desprezado dos eu não tenho nome para dar, das práticas cristãs. Você quer saber de uma coisa? Para de orar por você. Intercessor, a última coisa que ele faz é orar por si mesmo. Fala para o teu irmão assim: quando você ora por você, sai um fedor para as narinas de Deus. Diga: nos lugares santos, oração por si mesmo fede a coisa podre. Não interceda por você, meu querido. Busca o reino de Deus. Ora pelos outros, ora pelos propósitos. Se entregue. Sem morte não há intercessão. Entendeu? Vamos voltar. Tá bom, tá? Irmãos, estou com vontade de parar. Porque eu estou que nem intercessor aqui. Eu estou entrando em umas camadas aqui que estou ficando assustado. Quero sair vivo daqui hoje. Sério, irmão, quando você chega na presença de Deus, não tem lugar pior para estar não, meu irmão. Eu fico assim, o pessoal: eu estou doido para entrar na presença de Deus. Eu estou doido para fugir. Eu sei que Natan falou assim: poxa, eu quero ser como Elias, que vivia na presença. Irmão, a presença de Deus é o lugar mais terrível de se estar. Não tem lugar que dá mais medo. É tão terrível que quando você começa a entrar, você sente sono. Seu corpo começa a querer desmaiar. Não é assim? Você cai no poder. Tu caiu porque é fraco, meu irmão. Que não dá para chegar na presença dele e ficar de pé, não. Ezequiel ficou: eu quero. Quando ele chegou, ele pum, caiu como morto. Aí o anjo disse: toma, levanta. Onde eu estou? Você é onde você queria estar. Não temas. Aí, presta atenção nisso. Eu fico vendo essas coisas. Você sabe que o reino de Deus, o mundo espiritual, ele funciona na nossa imaginação? Quando ele disse não temas, Ezequiel pegou a veste do anjo e ficou se segurando. Porque ele tipo assim: você é meu guarda-costa. De quem? De Deus! Porque Deus dá medo. Querido, a presença dele é muito poderosa. O sentimento mais básico do ser humano é o medo. Quando você não entende uma coisa, você tem medo. Quando você entra na presença do rei, meu querido, você pega o primeiro anjo, agarra no vestido dele e fala assim: fica aqui do meu lado. Estou com medo dele. E a Bíblia diz: e o Senhor se ri do seu trono. Porque você de fato entendeu. Moisés, como disse o Natan, pediu: eu quero ver o Senhor face a face. E falou: deixa de ser criança, rapaz, deixa de ser bobo. Ninguém pode viver face a face. Nenhum homem suporta a minha presença. Mas faz o seguinte, Moisés, para você entender, você só compreender por que não dá. Eu vou pegar uma fenda que tem ali na rocha, vou te jogar dentro da fenda. E vou passar um atributo meu: a minha bondade. Não é a minha glória, é a minha bondade. Não é toda a minha glória, não é todo o meu poder. Inclusive, se Deus entrar com todo o poder dele no tempo, o tempo acaba. Porque todo o poder de Deus é como 5 bilhões de bombas atômicas. Antimatéria. Então ele pegou a bondade. Tipo assim, traduzindo para o nosso
e pegou um pelo. Sabe quando cai um pelo do seu cílio? Você está assim, cai assim na pia? Aí pegou um pelo do cílio dele e passou em frente à rocha. Aí acabou. Aí começou a se desvanecer. Aí quando estavam os últimos chuviscos da gota serena, pim, 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 ele falou, pode olhar, Moisés. Aí ele olhou as últimas gotículas do que havia sido desvanecido, porque nem a bondade ele podia ver. E o seu rosto começou a brilhar como um holofote. Cresceu um chifre na testa de Moisés. Cresceu um chifre. Chifre! O osso dele cresceu aqui na testa. Que isso, apóstolo? Sim, houve uma transformação molecular nele. Ver aquilo não era natural. O corpo dele mudou. Quando ele voltou, as pessoas não conseguiam olhar para ele. E teve que botar um véu no rosto. Porque o que ele viu, e ele não viu nos olhos do Espírito, ele viu assim como você está me vendo. E se eu disser a você que você também pode ver? Você pode ver o Senhor. Você pode ver o reino de Deus. Você pode ver o reino espiritual. Você pode ver os anjos. Você pode ver os demônios. Você pode ver tudo que está acontecendo agora no mundo espiritual com esses olhos que estão aí. Mas para isso, você tem que buscar a face do seu Deus. Daniel clamou, o coração começou a bater no céu. Miguel veio, Gabriel chega a ele e diz o que está acontecendo. Ele fala, você estava aqui no lugar secreto e os reinos se abalaram. Um intercessor, um único homem, mexeu com toda a estrutura das regiões celestiais. Só porque ele amava o seu Deus. E amava o povo que Deus amava. Porque quando você ama Deus, você ama aqueles que Deus ama também. Você nunca olha para o irmão, nunca mais vai olhar para o irmão depois que você estiver orando assim e vai falar, esse irmão é tão chato, é tão fraco, nunca fica de pé. Você vai olhar para ele e vai chorar. Porque você vai sentir exatamente o que Deus sente. Quando você tem um filho que está afastado, você chora pelo seu filho. Quando você tem um marido que abandona a casa, você chora porque ele saiu de casa. Você não zomba, você não despreza, você não diz, estou nem aí. É assim que Deus se sente em relação a essas pessoas. E quando você se aproxima dele, você começa a sentir o que Deus está sentindo. O intercessor é a pessoa mais misericordiosa que existe. A que menos julga. A que menos põe as mãos, vou botar na mão de Deus. O intercessor não tem esse espírito. O intercessor é um bobão no meio do povo. Ele acredita em todo mundo, ele tem esperança que todo mundo vai ficar bom, mesmo quando está tudo ruim. De onde o senhor tira isso? Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Deus cita dois homens como intercessores. Literalmente Deus está dizendo, mesmo que aqueles dois chatos, é isso que Deus está dizendo, tem dois camaradas que são chatos, eles me incomodam. O intercessor é um incômodo para Deus, ainda que Deus o busque. Deus não é preguiçoso. A gente assim, Deus não deu conta, ficou difícil. E as pessoas mais difíceis para Deus lidar são os intercessores. E tem uma hora que ele fala para Jeremias. Jeremias 15:1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, olha os dois canecidos, né? Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com esse teu povo aí, Jeremias. Lança-os diante da minha face e saiam eles. Por que Moisés e Samuel? Por que Deus cita exatamente e literalmente esses dois? Porque eles eram os homens mais chatos que teve na história. Porque eles eram os maiores bobões. Homens que acreditavam
em alguém, até quando Deus já disse, eu não acredito mais nesse cara. E está lá o intercessor, mas Senhor, dá mais uma chance, eu já dei 10. Fala para o teu irmão, intercessor. Sempre intercede. Pelo menos 10 vezes. Por que esse número? Porque 10 é perfeita ordem espiritual. Os judeus sabem e acreditam que não pode se fazer uma oração em grupo que não tenha pelo menos 10 pessoas. No mínimo tem que ter 10 pessoas. Porque a ordem espiritual se estabelece com 10. Isso é crença judaica, não é crença bíblica. Mas é para você entender que 10 representa ordem espiritual. Até quanto Abraão fala? Quantos justos teria lá se ele para Deus livrar? Vai até que número? Ele começa em 40, 50, 30, 20, chega até 10. Quantas vezes Deus recebeu e Deus aceitou ser provocado por Israel no deserto? Você já sabe a resposta. 10. Ele diz, por 10 vezes eles me irritaram. 10 vezes, Moisés. Deu de história. Uma carotinha, né? Deu de história. E ele disse para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Nós hoje temos uma percepção de que somos intercessores como uma arquibancada de um jogo. E o intercessor está lá na arquibancada torcendo pela partida. Esse não é o intercessor. O intercessor não assiste a partida. Ele é a bola. O que a bola recebe? Chute. Moisés era a bola. Quando o povo estava com raiva de Deus, de quem era a culpa? Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto. Samuel, tu está velho. Teus filhos não andam no teu caminho. Nos deu um rei. Intercessor é a bola, meu irmão. Intercessor não é partida, não é nem o jogador, não é o goleiro, não é o juiz. Todo mundo fala que intercessor deve ser o árbitro, né? Ele que para o jogo. Intercessor é poderoso, intercessor é a bola. Ele vai ser chutado para tudo quanto é lado. Moisés ia para o povo e o povo dizia, não queremos mais. Aí ele ia para Deus e Deus falou assim, eu não quero mais esse povo. O povo não presta, Moisés. O povo não vale nada. Povo de dura cerviz. Quanto mais eu dou, menos eles reconhecem. Quem é a bola? Quem está sendo jogado de um lado para o outro? O intercessor. Uma coisa que o intercessor precisa desenvolver, baseado em Samuel. Diga, confiança e ousadia. Você vai ver isso em Moisés, você vai ver isso em Samuel, você vai ver isso em todos os intercessores. São pessoas que têm uma confiança ousada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Nós já lemos no início. A palavra confiadamente é metaparresia, que significa meta é alvo. E meta e parresia é confiança. E é muito interessante essa junção dessas duas palavras, porque ele diz que nós temos de chegar com um alvo definido e com confiança para interceder. Você não pode chegar lá, eu quero te pedir, sabe? Você tem que ter confiança e ousadia de chegar diante do Senhor para interceder. Deus não fala com gente intermitente, com gente fraca, com gente que não tem confiança no que está fazendo. Ele não vai perder tempo. Sabe uma pessoa que se preparou para uma entrevista, chega na hora da entrevista, começa a gaguejar, esqueceu o que tinha que falar? Vai passar? Não vai. Agora, quanto mais com Deus. Você quer uma audiência? Deus separou um tempo na agenda dele para o intercessor. A intercessor chega lá. É porque, Senhor, o que eu ia falar, hein? Meu irmão,
Você está diante do Senhor. Quando você vai diante de um juiz, você bota roupa. Quando você vai num lugar importante, você pega o melhor terno, a melhor roupa, a melhor gravata. Você passa tudo. Você toma banho, passa até maquiagem para não suar muito. Não conta para ninguém. Só está com uma cor bonita, tudo maquiagem, cara. Está todo maquiado. Vai dar entrevista na televisão e faz de qualquer jeito? Não, ele faz o melhor penteado. Você está diante do Rei dos Reis. Samuel sabia disso. E lá em Samuel capítulo 7, versículos 5 a 9, disse Samuel ao povo: congregai todos em Mispa. E olha o que ele diz: e orarei por vós ao Senhor. Ah, Samuel era profeta, mas Samuel era muito mais sacerdote do que profeta. Ele estava sempre intercedendo diante de Deus pelo povo. Toda vez que o povo ia fazer uma coisa, ele ia lá orar diante do Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, em oblação, jejuaram aquele dia. Olha o que o intercessor consegue: pegar um povo confuso e levar esse povo a uma posição diante de Deus, a derramar uma libação diante do Senhor, a jejuar perante o Senhor. Você quer atrair o coração de Deus, meu irmão? Faça libações diante do Senhor. Eu sempre ensino lá na igreja: nunca apareça de mãos vazias. A melhor oportunidade de fazer uma libação é a oferta. Porque a gente vive todo dia com essa questão financeira. Então toda vez que eu tenho oportunidade, eu puder derramar uma libação perante o Senhor. Eu sei que as libações atraem o coração de Deus. Deus não liga para dinheiro, mas Ele liga para o meu gesto de derramar uma libação perante Ele. Eles derramaram água, e jejuaram, e se abstiveram de comer. Quando o povo jejuava, eles não comiam e nem bebiam até hoje. Quando vai chegando o Yom Kippur, eles param de comer e beber por um dia. Eles não comiam e nem bebiam. E pegavam, você imagina, você cheio de sede no deserto. Você pegar água, não pode beber. Aquela água tem muito mais valor, porque ao invés de beber, você derrama perante o Senhor. Vocês lembram quando Davi estava no meio da batalha? E ele disse para os seus valentes, para 3 de seus valentes: quem me dera beber a água que está no poço na porta de Jerusalém, porque água igual àquela não existe. Mas ele não falou que queria que ninguém fosse lá, ele só expôs um desejo. Ele estava muito tempo em campanha de guerra. E os 3 saíram no meio da noite, atravessaram o acampamento inimigo, buscaram a água que Davi gostava, e voltaram com o perigo de sua vida, e deram a água para ele. Rei, que isso? A água do poço, eles choravam: a água do poço que o meu rei queria beber. Ele falou: eu não tenho coragem de beber essa água. A água que vocês arriscaram a vida. E a Bíblia diz que ele derramou ela perante o Senhor. Oferta, libação. E o povo fez uma libação, ofertou perante o Senhor. Ufa! Quando os filisteus ouviram, e Samuel jogou os folhos de Israel em Mispa, eles disseram, depois que jejuaram e derramaram a libação: pecamos contra o Senhor. É muito interessante que quando a unção vem, você esquece rapidinho as desculpas, as justificativas. Não, eu não fui por causa de... Você diz: eu pequei. A consciência de pecado entra quando você santifica a sua vida. O intercessor, quando ele vai perante o Senhor, a primeira noção que ele tem é de exatamente o estado pecaminoso em que ele se encontra. Aí ele começa: Senhor, eu nem sou digno de estar aqui. É um bom começo. Quem sou eu, Senhor, para falar com o Senhor? Por isso que eu estou olhando para o chão ao invés de olhar para o Senhor. Porque eu não sou digno de levantar minha cabeça perante o Senhor. Nessa hora, sempre que você começar de verdade com essa oração, o Espírito Santo vai abrir um clique na tua cabeça e vai falar assim: o sangue do Cordeiro. Você pode ver que toda vez que você ora se quebrantando o sangue do Cordeiro, é o primeiro pensamento que vem na tua mente. É o Espírito Santo. Ele está dizendo para você: mergulha no sangue. Toma banho de sangue. Você não é digno, mas o sangue te torna digno.
Você não é puro, mas o sangue te purifica. Você não é limpo, mas o sangue te limpa. Entre com ousadia. Samuel era um homem ousado. E ele julgou o povo ali. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de interceder e de clamar ao Senhor por nós. Porque eles sabiam que o intercessor muda o curso de uma guerra. O intercessor é aquele que garante a vitória ou a derrota de uma congregação. O intercessor não perde tempo julgando se o pastor está pregando da parte de Deus ou da parte da carne. Se ele é um homem espiritual ou não, ele não perde tempo. Ele sabe a sua função. Ele não cessa de clamar perante o Senhor. Intercessor não tem conversinha fiada. Intercessor não fica de papo furado. Intercessor não passa fofoca para frente. Ele não suporta nem ouvir fofoca. Porque entre a vitória e a derrota está o seu joelho. O povo de Israel sabia disso. E eles disseram para Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro. Lembra que eu falei? Não tem intercessão sem sacrifício. Não existe intercessão sem morte. Ali, precisava de um cordeiro. O cordeiro perfeito ainda não tinha vindo. Por isso que eu falei que toda vez que você entra na presença de Deus quebrantado, a primeira coisa que o Espírito Santo te faz lembrar é do sangue. Porque sem o sacrifício do cordeiro, nossa oração não teria valor. Então Samuel pega um cordeiro, está escrito aqui, e ainda mamava um bebê, um cordeiro bebê, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Se Samuel levasse em conta a idiotice, a imbecilidade do povo, ele não ia interceder. Por isso que eu falei que intercessor é o maior bobão. Ele acredita em todo mundo. Ele sempre acredita. Ele sempre acredita. Ele vive no trono da graça. Ele não vai no trono do juízo. Ele nem visita o trono do poder. Ele passa o tempo todo no trono da graça, no trono do favor imerecido, no trono daquilo que Deus faz, independente do merecimento por nós. A tua casa, fala para o teu irmão: você é intercessor? Tua casa é no trono da graça. Seja gracioso, seja cheio de graça, seja misericordioso, pague o preço pelos outros. É a pessoa mais amorosa e misericordiosa do mundo, é o intercessor. Ele chama atenção. Ele não é bobo. Não pensa que amoroso é aquele que fala: ô meu irmão, tudo bem, você está em pecado, mas não. Ele bate. Você tem que se arrepender, você tem que confessar. Seu pecador. Aí, poxa, irmã, tão brava quando ele chega diante de Deus e diz: Senhor, ele é tão fraco, tem misericórdia. Ele é um bobão, mas se ele mostrar, piora. Então, para a pessoa, ele é duro. Moisés desceu do monte, quebrou a perna, tacou, tava na cabeça de um, matou. Mas ninguém sabia que lá em cima Deus falou assim: eu vou exterminar esse povo e vou fazer de você. Ele falou: mata logo, Senhor. Você vai matar o povo e mata primeiro. Ele falou: tu tá corajoso, moleque. Briga comigo não, rapaz. Vai, sai daqui, vai buscar. Vai lá cuidar do teu povo. Deus mudou logo a titularidade do povo de Israel. Não é mais meu, não, é teu. Por mim eu extermino logo. Obrigado, Senhor. Aí quando ele descer, já não estava bonzinho mais não. Quem aqui é por isso? É pelo Senhor. A tribo de Levi, então pega a sua espada e passa no barriga do teu irmão. Mas diante de Deus, chorou. Disse que preferia morrer do que perder o povo. Ó, irmão, intercessor é a coisa mais louca desse mundo.
Quando ele está diante de Deus, ele é a bondade em pessoa. Quando ele está na terra, ele é o juízo da terra. Amém? Tá bom? Não, mas quando eu digo tá bom, não é se você está gostando, não é? Tá bom? Deu de história? Ainda tem coisa, quer ouvir? O Senhor falou muito comigo sobre hoje. Eu confesso que eu estou aprendendo junto com vocês que eu não sabia isso tudo. Eu não sabia que eu não sabia que o intercessor era isso. Poxa, esse apóstolo sabe pagar sem nada, irmão. Eu estou igualzinho vocês. Caramba, isso tudo? Eu também estou assim. Tá ali meus intercessores ali da congregação. Ó, vocês são, como diz lá nos filmes, ó. Deus abençoe, meus filhos. Antes vocês do que eu. Glória a Deus, aleluia. A posição de Samuel diante de Deus era tão intensa, que teve uma hora que Samuel se confundiu com Deus. Não de uma forma ruim, mas ele estava tanto na presença de Deus, que o coração de Deus entrou em Samuel e falaram alguma coisa e ele achou que era com ele. Ele estava tão com Deus que ele esqueceu que ele não era Deus. Ele se ofendeu no lugar de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 1, diz assim: e o povo... Não, perdão, não é 16:1 não. É no capítulo 15. O povo chega, 14 ou 15, ele chega para Samuel e diz: você já está velho. Os seus filhos não andam nos seus caminhos. Dá-nos um rei conforme as outras nações, para que governe sobre nós. E Samuel chegou para Deus e falou assim: Senhor, o povo me rejeitou. O povo não rejeitou Samuel. Samuel era rei? Ele era governante de Israel? Ele era sacerdote. Ele era profeta porque era a voz de Deus, mas ele não tinha a função de... Quem era rei? Saul. Aí virou depois, né? Não tinha rei. O rei era Deus. Deus era o rei do seu povo. Ele, como juiz, trazia os decretos do rei. Era um apóstolo para o povo. Só. Mas quando o povo rejeitou a Deus, ele disse: Senhor, o povo não me quer mais. E Deus falou: ei, não é você não, rapaz, sou eu. O povo não está rejeitando você, Samuel. Ele está rejeitando a mim. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Vamos lá. O povo não rejeita a ti, mas rejeita a mim. Você imagina a surpresa de Samuel em achar que o povo estava rejeitando a ele, quando na verdade o povo estava rejeitando a Deus. O intercessor, ele se mistura com Deus a esse ponto, de muitas vezes pensar que tudo que fazem contra Deus é contra ele. Não achou? Não tem problema? Vamos seguir. Achou? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. E Samuel botou a sua viola no saco e foi encontrar um rei para o povo. Ele caiu a ficha, foi: é mesmo, não é comigo não. Mas os intercessores são meio sem noção. E assim como eles se confundem com Deus, tem hora que eles querem ser mais misericordiosos do que Deus. Eu falei que quantas vezes você tem que interceder, e quando eu digo interceder, irmão, não é fazer 10 orações e falar, pronto. É intercessão mesmo. É pagar um preço 10 vezes. Não foi? Samuel já estava na 15ª com Saul, porque Saul era o bicho comendo mariola. Gentalha, gentalha. Era Saul, irmãos. Tinha que ser Kiko com Saul. Não se misture com essa gentalha. Samuel passou de 10, 11, 12. E Saul, as pessoas falam assim: ah, Deus rejeitou Saul porque ele poupou Agag.
Não está isso na Bíblia. Quando ele poupou o rei Amalequita, o rei Agag, Samuel veio, rasgou a veste e disse assim: o Senhor rasga de ti o trono. Ele só decreta, mas ele perdeu o reino quando ele fez um sacrifício, porque o povo estava indo embora. Ele estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício. Samuel estava demorando, e no dia marcado Samuel não chega, e ele está vendo o povo se levantar e sair, porque sem o sacrifício de Samuel o povo não ia para a guerra. E ele ficou naquela crise, e ele disse: bom, já que Samuel não vem, eu sou rei. Pegou e entrou na função de Samuel e fez o sacrifício. Assim que ele acabou de sacrificar, quem chega? Samuel. Que é isso que fizeste? Não, porque você demorou, você não veio na hora que marcou. Samuel não se ofendeu quando rejeitaram ele? Aquilo que Saul fez foi 500 mil vezes pior do que o povo fez. Porque agora não era com Deus, agora era com Samuel. Você tomou o meu lugar, Saul. Você é sacerdote agora para sacrificar? Não, Samuel. Que é isso? Papai, meu pai. Não é assim que ele falava: meu pai. Que intercessor sente cheiro. Eu estou quase lá. Tem uma parte que fala dos sentidos, que são aguçados na intercessão. Você sente cheiro, você ouve sons, até sabores. E eu creio que Samuel começou a sentir um cheiro de cadáver, cheiro de corpo podre. E Saul com aquele sorriso de hipócrita, que fez o que não era para ser feito e estava cheio de justificativa. Você chegou atrasado, o povo estava indo embora e eu tive que fazer alguma coisa. Aí no capítulo 16, versículo 1, depois disso tudo, tá, Samuel brigou, tacou o dedo na cara de Saul, toda essa questão. Por causa desse pecado foi que Saul perdeu o reino, de ter sacrificado sem ser sacerdote, de alguma maneira ele ofendeu profundamente a santidade de Deus, porque fez isso baseado no orgulho, fez isso para agradar o povo, porque ele era um homem que agradava o povo. Quando você agrada a Deus, certamente o povo não vai ser muito agradado. Mas antes importa agradar a Deus do que aos homens. Mas Saul vivia fazendo política com o povo. Aí lá no capítulo 16, versículo 1, Deus fala a Samuel: até quando terás dó de Saul, quando eu o rejeitei? O intercedor, ele é tão confiante, tão ousado, que ele vai além das 10. Deus teve que brigar com Samuel e falou: pá, veja, Samuel estava impedindo Deus de agir. Porque o intercessor, ele entra no coração de Deus de tal jeito que ele faz como Deus faria, ele ama como Deus ama, ao ponto de atrapalhar Deus no agir de Deus. Deus literalmente falou, pediu licença: Samuel, sai da minha frente que eu vou passar. A fila andou. Eu já me provi de um rei lá em Belém, um filho de Jessé. Toma o teu chifre, enche de azeite e vai ao belemita Jessé. E você vê que Samuel ainda deu uma miguelada. Ele deu um migué, ele falou: mas Senhor, se Saul souber que eu fui lá para isso, após, será que ele estava preocupado em agradar o povo? Saul não. Ele conhecia Saul, ele sabia como Saul era perigoso. Pessoas como Saul são venenosas, elas matam, elas são psicopatas. Apóstolo, mas se ele sabia que ele era assim, por que ele continuou orando? Porque o intercessor não julga o caráter de ninguém, ele intercede, até Deus dizer: chega. Só Deus para o intercessor. Pastor não para o intercessor, apóstolo não para o intercessor, anjo não para o intercessor, pecado não para o intercessor, fraqueza não para o intercessor. Só quem para o intercessor é Deus. Quando Deus diz para, e ele disse: Samuel, chega. Passou. Saul não tem mais jeito. Eu acredito que Samuel chorou muito, porque apesar de tudo, ele pagou preços muito altos por Saul.
Diga, Samuel, que vai sacrificar ao Senhor. Deus ensinou Samuel a mentir? Deus estava dando autorização para a gente se justificar, é isso? Ou ele estava falando a verdade? Como é que se prepara um animal para o sacrifício? Segundo a lei, você tem que ungir. Você prepara ele. Diga, se perguntarem, que você vai lá sacrificar ao Senhor, porque eu tenho um cordeirinho lá chamado Davi, e ele vai ser o sacrifício que eu preciso. Todo mundo acredita que ser apóstolo, ser ministro é um grande privilégio, quando na verdade você está marcado para a morte. No momento em que você recebe a unção, você está sendo preparado para a morte. Ele foi sacrificar um cordeiro chamado Davi. E quando ele reconheceu que era Davi, ele derramou o chifre cheio de azeite sobre Davi, e Davi se tornou o rei de Israel. Ele não se tornou o rei de Israel quando ele foi possado em Hebrom. Ele não se tornou rei de Israel quando ele se tornou o rei das 12 tribos em Jerusalém. Ele não se tornou o rei de Israel quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele. Ele se tornou rei de Israel quando estava no ventre da mãe dele. E Deus viu o futuro dele e disse: esse vai ser o meu rei. Mas para ser rei, você tem que passar por uma série de situações de vida, de aprendizados. E ele foi vivendo todas essas experiências. O problema é que quando ele recebeu o óleo, ele estava marcado para ser morto. O chamado dele agora já não era para ser rei, porque isso ele já nasceu para ser. Agora ele estava sendo marcado para a morte. Desde que ele recebeu aquele óleo, ele nunca mais teve paz. Nunca, ele tinha paz. Sabe quando eu era feliz e não sabia? Ele era feliz quando estava abandonado lá no pasto, tocando para as ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lutando com o leão, lutando com o ursa, passando noites frias. Ele vivia uma paz que ele não sabia. No dia que ele recebeu aquele óleo, acabou a paz de Davi. Nunca mais ele ficou em paz. Porque a unção é para a guerra. Bom. Oi. A questão é que o povo de Israel, assim como a igreja, são de quem? Pertencem a quem? A Deus. Por que Deus falou para Moisés em Êxodo 32? Vai e desce. Porque o povo começou a fazer um carnaval, uma orgia danada lá embaixo, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas. E Deus diz para ele: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair. Quem fez o povo sair do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Deus. Moisés foi só um instrumento. Mas agora Deus está dizendo que quem tirou o povo do Egito foi Moisés. A questão, fala para o teu irmão, intimidade é baseada em confiança. Muita gente não entende esses diálogos de Deus com Moisés, porque dá a impressão de que Moisés era abusado. Risca o meu nome no livro da vida. Você não fala assim com o Senhor, meu irmão. O Moisés era muito abusado. Não, eles eram íntimos. E quando você é íntimo, você tem confiança de falar qualquer coisa com a pessoa. Fala para o teu irmão, intimidade é baseada em confiança. E intimidade é baseada em respeito. Você é confiável, confiante, mas você não é desrespeitoso. Porque mesmo dizendo isso, ele jamais faltou com respeito com você. Ele sabia o seu lugar. E outra coisa. Terceiro, diga, intimidade é uma via de mão dupla. Você precisa confiar e ser confiável. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse diálogo de Deus com Moisés, Deus literalmente se rebaixa e se coloca no mesmo patamar que Moisés e diz: vai lá, que esse teu povo, o povo que você, Moisés, fez sair do Egito. Peraí, onde é que Moisés estava
quando Deus decidiu chamar ele? Bangu? Madureira? Onde Moisés estava? No deserto. Fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Em que situação? Velho. Em que realidade? Mudo. Porque passava mais tempo com as ovelhas do que em casa. Não tinha ninguém para conversar. Ele era o homem mais solitário do mundo. O homem mais calado. Chegou, ficou gago. Ficou gago porque pode falar. Ficou tanto tempo sem falar. Já foi num outro país. Ficou uma semana quando volta. Você parece que não sabe mais falar português direito. Como é que é aquela palavra? Você fica uma semana falando espanhol, portunhol. Que tu pensa que é espanhol, mas é mais porto do que nhol. Quando eu volto ao Brasil, eu tenho que ficar lembrando as palavras. O cara ficou 40 anos, caladão. 40 anos sem falar direito. Aí Deus aparece numa sarça que pegava fogo e não queimava. E diz, vai lá e livra o meu povo, porque o clamor deles sobe até mim. Toma, eu te dou poder. Eu não sei mais falar. Tem problema, Arão, teu irmão, fala por você. Mais alguma coisa? Então vai. Livra o meu povo. Tremendo. Agora, lá no monte, com as tábuas da lei, Moisés, seguinte, o teu povo que você decidiu, Deus falou assim por ele. E estava lá dele no deserto, foi Deus que decidiu. Mas quando você tem intimidade, você é confiável, e Deus fala contigo assim, de igual para igual, e você não perde o respeito. Você acha que Moisés vai falar o quê? Qual é, Senhor? Está pegando, pô. É meu povo, não é teu. Ele ia ficar discutindo. Ele entendeu o que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo era colocando o destino de Israel nas mãos de Moisés. Porque só um intercessor que ama até a morte pode carregar o destino de uma pessoa nas suas mãos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que Deus me revelou sobre intercessão? Ninguém aqui gosta. A maioria aqui é intercessor, mas ninguém gosta de ficar na mão. Depois, se você souber que você depende da oração de alguém, e que essa pessoa está super ocupada fazendo nada, em vez de orar por você, e você está passando maior perrengue, maior luta, maior dificuldade, provação. Aí Deus fala assim, vem cá, Senhor, eu botei na mão daquele intercessor ali. Qual, Senhor? Aí o Senhor abre tua visão, e tu chega lá na casa da pessoa em espírito, e a pessoa está em frente ao videogame. Videogame de dança. Aí você tá, ora por mim. Aí você vê o anjo fazer assim, vai, ora lá um pouquinho. Aí você, tá. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. E naqueles 5 segundos de oração, as coisas começam a acontecer. E você só mais 5 segundos. Aí a pessoa, pera que agora essa música é maneira. Deus colocou o destino de todo Israel. Ele disse para Moisés, Moisés, esse povo que você tirou do Egito, rapidinho se desviou do caminho e fez um bezerro fundido e o adorou. E sacrificou, Moisés, sacrificou aos bezerros de ouro. São estes, e ainda disseram assim, são estes, ó Israel. E sabe quem disse, Moisés? Teu irmão, o boneco do Arão. São estes os deuses que te tiraram do Egito. Me rejeitaram e te rejeitaram. Então é o seguinte, estou passando esse povo para você de papel passado, registrado no cartório celestial. É teu. E vou mais. Faz o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Lembra aquele filme Proposta Indecente? O cara oferece $1 milhão para dormir com a mulher do cara, e o cara chega uma hora que entrega. Lembra desse filme? 1980 e tal. Muitos nem eram nascidos. Deus faz uma proposta indecente para Moisés.
tenho visto este povo, Moisés, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me. Você vê que a mesma frase que ele diz para Samuel, mesma realidade, sai da minha frente. O intercessor, irmãos, ele é um louco, porque ele fica na frente da metralhadora de Deus. Deus vai atacar a metralhadora no outro, ele está ali, não, então me acerta primeiro. Não, mas quem merece não é você não, o outro. Me mata, Senhor. E disse o Senhor a Moisés: vai. E voltando-se Moisés com as 2 tábuas, versículo 14, do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. E quando ele vê o povo ali naquela orgia, pelado, ele pega e quebra as tábuas. E os trovões descem do monte até eles, e todo o povo cai com temor e medo. Porque o povo só reconhece o que vê. O intercessor sabe as manifestações espirituais do propósito de Deus. Por isso que ele parece louco, porque ele se move nessa visão. Ele não se move pelo que vê, ele se move pelo aquilo que ninguém vê. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. O reino espiritual está diante de você, meu irmão. Se você ainda não vê, você é intercessor, você tem que ver. Para quando você chegar na casa de alguém, você saber exatamente o que está acontecendo naquela casa, sem que a pessoa abra a boca. É possível? Não é só possível, deveria ser o seu natural. Você entra na casa da pessoa e você vê um demônio, um espírito de luxúria. Aí depois tu vê um demônio de adultério. Cadê teu marido? Ele foi embora de casa. Vamos orar para ele voltar. Vai funcionar? Não. Oração não traz marido de volta, irmãos. Como é que você tem que orar? Repreendo esse espírito de luxúria. Repreendo aquele demônio de adultério. Amarro. E quando você vê ele sendo amarrado, dá 1 semana o marido está em casa. Porque se ele voltar do jeito que está, os demônios vão pegar ele de novo e vão levar ele de volta. Mas no momento em que você mata a causa, o hospedeiro fica liberto. Mas para isso precisa de discernimento. Você precisa saber pelo que orar. E para saber pelo que orar, você precisa de intimidade. Porque Deus não vai compartilhar informações com você se você não é confiável. E para ser confiável, você tem que pagar o preço. E para pagar o preço, você tem que ir até o fim. Ir até a morte, até a última gota de sangue. E passar o tempo todo no trono da graça. Acabou. Vem cá, bispo. Bispo. Vem cá que eu te mostrar um mapa mental. Por isso que eu falo, eu sou o pior pregador da terra. Onde nós estamos? Olha, eu só falei isso. Ainda tem isso. Não dá. Então, eu vou pular. Vou terminar aqui. Pode ficar por aqui. Aleluia! Ezequiel 22, 25 diz assim a 31: conspiração dos seus profetas há no meio dele. Deus falando para Ezequiel: um leão que ruge e que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dele. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem a diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanada no meio deles. Os seus príncipes, no meio dele, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizem mentiras e dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Os sacerdotes, os príncipes,
e os profetas. Todos os ministros estavam corrompidos. Aí no versículo 30 diz o Senhor: e busquei entre eles um homem, um ser humano que tapasse a brecha, o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a consumisse e destruísse. Mas a ninguém achei. O Senhor buscava um intercessor. Deus não precisa de muitos intercessores. Um intercessor pode mudar a história de uma nação, se ele aprender a viver no trono da graça, se ele aprender a se humilhar e a buscar a face do Senhor, a andar nos seus caminhos, a fazer da vontade de Deus uma realidade em sua vida, a amar o próximo mais do que a si mesmo, a olhar com amor por aquilo que Deus ama. Porque esse intercessor, ele desperta os demais. Aí os sacerdotes passam a amar, aí os profetas passam a profetizar e a se humilhar perante o Senhor, e os príncipes passam a se corrigir perante o Senhor. Deus está buscando um. Ele não precisa de 2 ou de 3. Ele só quer um que se ponha na brecha por esta terra. O Senhor ama o Brasil, o Senhor ama o Rio de Janeiro, o Senhor ama Bangu. Se eu falei isso com Deus essa madrugada, enquanto orava, eu disse: meu Deus, se eu puder levantar um amanhã, Senhor, o Brasil